Olá pessoal, eu sou Luiz Pontes e este é mais um podcast Tô no Pod, que conta com os nossos patrocinadores: Sphinx Produtora, a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. Hoje, nossas convidadas serão duas veterinárias. A primeira é a doutora Patrícia Lins, que atua na área desde 2002 com ampla experiência em clínica geral de pequenos e grandes animais. Pós-graduanda em animais silvestres e exóticos e capacitada em diversas áreas como crioterapia, anestesia e controle da dor em pequenos animais. Patrícia também é adestradora de cães e sua experiência se estende ao campo da interação infantil com animais, promovendo educação e conexão entre as crianças e a natureza. Possui certificação em administração de empresa AgroSilve Pastoril, trazendo conhecimento estratégico para a área veterinária e rural. Atualmente é responsável técnica pelo Parque Clube do Totó e da Fazendinha Rio, além de atuar na supervisão de hospedagens de cães e pet shoppings. Patrícia Lins é uma referência no setor e tem muito a compartilhar conosco. E a outra convidada é a doutora Renata Vetter, médica veterinária, terapeuta sistêmica e consteladora com cavalos. Sejam bem-vindas, doutora Patrícia e doutora Renata Vetter. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contribuindo, né, para esse mundo, para esse mercado pet, tirando dúvidas e acrescentando. Eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito à vida de vocês. Obrigado, Patrícia. A doutora Renata, eu também quero agradecer a oportunidade, Luiz, de estar aqui com esse bate-papo, nessa conversa, tirando aí dúvidas também, contribuindo para quem tem curiosidade sobre o poder de cura emocional dos animais, em especial os cavalos. Muito obrigado pela presença de vocês. E para quem está assistindo, ouvindo pelas nossas plataformas digitais, como Spotify, são duas gatas aqui, duas lindas doutoras nesse episódio, para quem não está assistindo, né, pelo YouTube. E neste episódio vocês saberão a importância dos pets em geral em nossas vidas, o bem-estar animal, os direitos animais, como evitar problemas comportamentais, como identificar sinais de estresse e ansiedade dos pets e muito mais. Obrigado pela presença, doutora Patrícia. Obrigada. Doutora Patrícia, qual a importância dos pets em geral nas nossas vidas? Então, os pets, né, hoje eles fazem parte da nossa família, eles são considerados membros da família. Né? A gente tem, inclusive, cães que dão um suporte, né, um apoio emocional para as pessoas. Eles trazem um bem-estar. Na verdade, você sabe que quando a gente interage com o animal, a gente é capaz de produzir um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é chamado de hormônio do amor. E ele traz uma sensação de bem-estar, né, controla a ansiedade, regula o estresse, melhora o estresse. Então, os animais, a convivência com os animais traz todos esses benefícios, né, de bem-estar, controle de ansiedade. E assim, é uma delícia. Fora que eles têm essa questão do amor incondicional, que acaba que ensina muito pra gente, né? Então, é bem legal. Sim, e também, né, a respeito do mundo de hoje, né, doutoras, né? Os animais também ajudam as pessoas na depressão, ansiedade e na solidão, porque hoje tem muitas pessoas também que têm pets também para ajudar, né, nessas situações de ansiedade, depressão e solidão. Né? O bem-estar animal, o que significa na prática o bem-estar animal? Então, o bem-estar animal é quando você tem o cão, né? Quando você fornece água e comida para ele, quando ele tem acesso a isso, quando ele tem um espaço capaz de desenvolver, né, e de exercer suas necessidades comportamentais e da espécie, quando ele está livre de doenças, né? Quando você faz um controle preventivo, justamente para que ele não adoeça, quando ele está isento de qualquer desconforto, de dor, né? E então tudo isso corrobora para o bem-estar animal. Sim, doutora Renata Vetter,
A senhora é médica veterinária, terapeuta sistêmica, né? E consteladora com cavalo. A senhora poderia explicar aqui para o nosso público o que quer dizer, né, a sua área de consteladora de cavalos? É bem diferente. É bem diferente. Então, vem do meu amor pelos cavalos, pelos animais, né? Eu iniciei com cavalos na área da veterinária, mas migrei para a terapia, né? Coaching primeiro, aí tem o coaching com cavalos, que já é famoso no mundo inteiro, veio da Alemanha, né? Da Holanda, na verdade. E os cavalos, eles têm um poder terapêutico muito grande. Existem vários caminhos de cura de terapias, né? Então tem a ecoterapia, que é muito famosa. Hoje em dia a gente vê aí no Instagram, no YouTube, essas terapias de reiki com cavalo, de cura, onde a pessoa só senta ou deita e não precisa falar nada, e o animal vem e encosta em você. Por quê? Porque o animal, ele é um reikiano, né? Ele é um ser espiritual, então ele tem um poder de conexão espiritual, conexão energética. O coração de um cavalo, ele vibra 100 Hz. Enquanto o nosso coração, ele vibra 20, 30. Nossa. Então, um coração consegue fazer, do cavalo, né? Um cavalo consegue fazer uma coerência cardíaca. Por isso que ele cura as nossas emoções, uma ansiedade, uma depressão, um sintoma emocional mais profundo, dores, traumas, sem, inclusive, a gente ter consciência disso. Né? Agora, o meu trabalho da constelação é trazer para a consciência os seus traumas, os seus padrões. Então, ele conecta com o nosso campo emocional, muitas vezes um problema na nossa família, um problema ancestral, um luto, alguma coisa que você não está na consciência e que através do comportamento, né? Então, a importância da veterinária, né? Da gente entender da morfologia do animal, né? De toda a morfogenética, e entender, através da linguagem dos cavalos, qual é a nossa questão, que vai refletir nas nossas relações. Então, meu trabalho é muito voltado para resolver conflitos de relacionamento através dos cavalos. Sim, a gente vai falar muito muito legal. ainda, muito legal. A gente vai falar muito ainda sobre isso. Né? A gente vai falar muito sobre isso ainda, tá? Doutora, a senhora poderia nos falar, doutora Patrícia, né? A senhora poderia nos falar sobre os ambientes pet friendly e as tendências e necessidades. O que quer dizer ambiente pet friendly? Então, na verdade começou, né, como uma tendência e hoje ele já supera as expectativas e abrange a necessidade de se ter um ambiente que receba bem o seu pet. É um ambiente que tenha... Aí tem um ambiente que é adaptado para você levar o seu cão e tem o pet friendly. O pet friendly é o que realmente proporciona para o seu pet algum tipo de conforto, de recepção, por exemplo, um bebedouro, uma comida, né, um alimento, um lugar de recreação. Então, hoje o Parque Clube do Totó, né, ele é um parque, ele é um clube, lógico, ele é totalmente, ele não é só pet friendly, ele é humano friendly, né, na verdade, porque é o cão que vai e leva o humano. Mas ele proporciona isso, né, um ambiente favorável onde o cão pode desenvolver habilidades cognitivas, ele pode nadar, ele pode se exercitar, ele socializa e ele também tem o prazer, né, então ele mexe com todo o bem-estar do animal. Um restaurante pet friendly é um restaurante que está adaptado para receber o seu animal, não só você. Sim. Você vai se sentir bem, você vai ter o seu cardápio, mas o seu animal também. Ele vai ter um canto especial, ele vai ter um lugarzinho para fazer recreação, ele vai ter um lugar para ele beber água, ele vai ter um lugar para ele se alimentar. Sim. Isso é pet friendly hoje. Né? Que bacana. E começou como uma tendência e hoje é uma necessidade, justamente porque hoje os pets, eles são membros da nossa família, então acaba que veio essa necessidade, né? Hoje é uma necessidade de você ter um ambiente pet friendly. Chega a minha dúvida, né? Chega a diferença, por exemplo, no Barra Shopping tem aquela área ali, tipo um parquinho, seria praticamente aquilo ali? Isso. Um espaço só para os animais brincarem com os donos, com os tutores? O Barra Shopping e muitas redes hoje de shoppings, né, eles são pet friendly, porque você pode ir com seu cão e lá ele vai ter um espaço para ele fazer recreação. Você tem lojas que vão oferecer, né, produtos. Eu quero dar um petisco agora para o meu pet. Não, ele precisa se alimentar. Então, você tem... Então, realmente é pet friendly. Você tem isso bem, né, nesses ambientes. Então, isso é muito legal. E como eu te falei, ele veio com uma tendência e hoje supera a necessidade. Porque
isso traz conforto Sim. para o tutor. Né? Hoje as pessoas trabalham muito fora e os animais precisam ter mais contato. Então, um ambiente desse proporciona mais contato do tutor com o seu animal. Você pode dividir sua rotina com ele, diminui o estresse do animal. Exato. Ele fica não desenvolve tanto aquela ansiedade de separação, porque ele pode fazer parte da sua rotina. Né? Então, isso é bem, bem bacana. Então, para os grandes empreendimentos assim, sobre comércio, essas coisas, seriam imprescindível hoje colocar os pet friendly, né? Principalmente nos shoppings, né? Porque ele vai atender tanto ao mercado nosso humano quanto ao mercado pet. Ele vai atender as suas necessidades quanto humano e vai atender as necessidades do seu pet. Então, para o negócio, enfim, é bem lucrativo. Né? Você abrange uma margem maior. Né? Então, para quem está pensando em abrir um pet friendly, seria uma boa. A senhora já está dando uma dica boa aí para o pessoal que imagina, quer você abrir vai um comércio, né? É uma tendência de mercado. É uma tendência que está, na verdade, suprindo as nossas necessidades. Né? Porque os cães... A gente vai falar mais tarde sobre a humanização. Cresceu muito essa questão da ansiedade. E aí você consegue controlar isso um pouquinho justamente com esse tipo de ambiente. Né? E a gente tem ambiente pet friendly, né? Como shoppings, restaurantes, hotéis hoje, que você pode ir para o hotel com a sua família, passar o final de semana, você leva o seu pet e ele vai ficar super bem no hotel pet friendly. É bem legal. Então, toda a família vai aproveitar. Né? Isso é bem bacana. Agora, a senhora deixou uma deixa, né? Sim. Deixou uma deixa sobre a humanização dos pets, né? Então, vou perguntar para a senhora e também para a doutora aqui, né, sobre a humanização dos pets. Até que ponto é saudável essa humanização? Tanto para os pets que a senhora, né, trabalha, quanto para a doutora também, que é sobre dos cavalos, né? Os cavalos. Os cavalos e depois eu vou falar um pouquinho sobre os Antigamente, as pessoas tinham pet como... A gente tinha muitas casas, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está falando no Rio de Janeiro, e assim, as pessoas tinham pet mais para fazer guarda das suas propriedades, né? Ou então no meio rural tinham justamente para guardar. Hoje em dia a gente tem o pet mais como companhia, né? E a partir do momento que ele se tornou de fato como companhia, ele se tornou um membro da família, então a gente passou a humanizá-los, né? Mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? As pessoas humanizam, mas tem que entender que, por exemplo, alimentos que a gente come, a gente não pode oferecer todos os alimentos que a gente come para eles. Eles precisam de uma dieta balanceada, eles têm a necessidade da espécie. Isso eu estou falando tanto de cão quanto gato ou cavalo. Cada animal, né, cada espécie tem a sua necessidade em termos de alimentação, em termos de comportamento. Então, a humanização ela precisa ter um equilíbrio. Você pode humanizar, você pode chamar de filho, né? As pessoas chamam de filho. Eu vou te falar que eu sou uma veterinária, que eu chamo todos os meus pacientes de filho, por exemplo. Desde a vaca até o gato. Mas a gente tem que entender que a gente não pode atropelar as necessidades deles. Então, a humanização, ela tem que ter um equilíbrio. Ela tem um limite. O limite é onde tem a necessidade de cada espécie, de cada animal. Então, você pode tratá-lo como filho, mas você precisa oferecer o alimento que a espécie dele tem a necessidade de comer. Não usar roupinhas inadequadas em determinadas situações e climas. E, enfim... A senhora está falando praticamente em referência, assim, cães, né, na verdade, gatos. E quanto os equinos? O que a senhora tem a dizer? Tem também essa humanização com os equinos? Olha, tem, mas eu concordo com a Patrícia, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E eu acredito muito que a gente tem que respeitar o animal, né? O modo... Né? A essência, né? A essência do animal, para ele não se descaracterizar do animal que é, senão ele vira realmente humano. Né? Claro que não vai virar, mas a gente não pode esperar que ele tenha reações humanas, que ele vai suprir a nossa necessidade, que eu falo muito para meus pacientes. Né? O meu trabalho não é com um cavalo como pet. Né? Inclusive, quanto mais em liberdade ele fica, mais ele consegue representar a nossa humanidade, o nosso problema. Né? Então, assim, o que eu vejo na humanização, muitas vezes, né, é as pessoas desequilibrarem. Né? E o animal acaba perdendo a essência dele.
por conta do desequilíbrio da pessoa, do tutor ali. E Né? porque fica tratando que nem criança, igual o neném, Exato. filhinho, quer Então, tratar o animal como fosse uma criança, né? E aí, um ser humano. Exato. E aí que a gente tem no consultório, né, uma grande estatística de problemas comportamentais em relação a cães que recebem esse tratamento, tipo bebê, muita humanização. Então, ele se torna um cão completamente medroso, né, porque ele fica ali atrás do dono, o dono faz tudo, protege, então ele fica mais medroso. Ou ele se torna um cão altamente ansioso, né, ou até mesmo com comportamento destrutivo. Né, com comportamento inadequado, porque o tutor, ele mima tanto que ele não consegue dar o limite para o cão. Sim. Então, aquele cão, ele realmente se torna um cão com comportamento destrutivo, Desobediente. um comportamento agressivo, que não socializa, entendeu? Então, existe até o excesso da humanização, traz problemas para os cães. Tudo é o equilíbrio. Então, você saber, você pode chamar de filho, né? E a humanização, ela tem esse benefício. Quando o pet ele se transformou em um membro da família e foi humanizado, né? Isso trouxe para ele um bem-estar a nível de... As pessoas passaram a se preocupar mais com a alimentação, com a saúde, com a vacinação, né? Então, isso trouxe um benefício. Passou-se a se cuidar mais do pet. Em compensação, a gente também teve os transtornos. Sim, porque hoje as famílias se tornou uma família multiespécie, né? Sim, O animal Exato. fica já como ali como um filho, como, né? E o tutor acaba realmente, né, tratando o animal como inclusive, fosse isso é um problema, né? Dentro do sistêmico, eu trabalho com um sistema familiar e o animal entra como membro da família. Muitas vezes eu pergunto, né? Em qual lugar esse animal está ocupando? Sim. Porque às vezes a pessoa pegam muitos, né? Caso de relacionamento, a pessoa perdeu um filho, né? E bota aquele animal no lugar de um filho, ou se separou. E bota o animal no lugar de vamos botar aqui, uma mulher, né? Separou do marido, não quer mais relação, coloca um animal para dormir na cama, inclusive no lugar que era. Caramba! E começa a gerar um monte de problema para o animal. Sim. Então, muitas vezes eu pergunto, que lugar esse animal, né? Esse seu companheiro, chama de companheiro. Sim. Ou de filho, porque bota no lugar de um filho. Né? Às vezes a pessoa... Hoje tem muitas mulheres, não quero ter filho, porque se dedica mais à profissão, natural. Né? Fica mais tarde. E aí pega um animal para não se sentir sozinha e bota no lugar de um filho. E aí comete esses excessos. Exato. Então isso é muito importante observar, né? Muito importante observar o comportamento do animal e buscar uma ajuda veterinária, terapêutica, porque o animal precisa de ajuda e o tutor também, nesses casos. E sabe uma coisa interessante, Luiz, sem querer te cortar, já cortando. Não. Quando a casuística no consultório também, olha só. Às vezes o tutor tem um transtorno de comportamento, ele vai ao psicólogo e aí o profissional, o profissional indica para ele ter um pet, né? Porém, sem uma ajuda, né, de um médico veterinário associado para poder colocar dentro da rotina daquela pessoa qual o tipo de animal, qual a raça, qual a espécie, tudo. Sim. Então, ela adquire um animal que talvez não seja para se encaixar no perfil dela e aí acaba que ele vem para mim, esse pet, né, com o transtorno do tutor. Nossa. Porque ele passa para o animal esse tipo de comportamento. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa está bem ansiosa, aí vem o animal totalmente ansioso, porque ele, vamos supor, uma pessoa hiperativa, e ela vai adquirir, tem que adotar um filhotinho porque vai me ajudar, e adquirir o Border Collie, por exemplo. São 2 hiperativos ali. É mesmo? Então, aí já vem esse Border Collie, aí ele fica com desobediente, né? E é uma raça super inteligente. Falta de limite. Então gera um problema, exatamente. Então tem todas essas questões. E aí as pessoas não sabem, né? E é bom que vocês saibam que quando você vai adquirir um animal pela primeira vez, né? E você tem uma determinada rotina ou você tem filhos e tudo, você pode consultar o veterinário, mesmo sem o seu pet, justamente para ele te dar uma consultoria da melhor espécie, da melhor raça, a que mais encaixa no seu cotidiano, para que não seja um problema para você e não se torne um problema, né, para o cão também, ou para o gato, e enfim. E isso também diminui, Luiz, a questão de abandono.
Porque Exatamente. a gente Verdade. tem uma quantidade de cães abandonados, por quê? Porque as pessoas acabam adquirindo, não só cães, né? Mas você vê vários animais abandonados porque justamente as pessoas adquiriram aquele animal ali porque ele é filhotinho, fofinho, mas não se encaixou com a rotina, claro, não era o mais adequado, e aí acaba aumentando o índice de abandono. É porque realmente dá um trabalho. As pessoas pegam o cachorro, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? A criança cisma com a mãe que quer um cachorrinho. Vou dar um exemplo de cachorro que é o mais comum, né? Sim. Porque o gato é diferente. Mas um cachorrinho. Quero um cachorrinho, mamãe. Quero um cachorrinho, mamãe. Aí a mamãe compra o cachorrinho começa a crescer e tal. O filho já não quer mais. E aí a mãe também comprou por causa do filho, não é verdade que você está falando? E acaba ali criando o animal ali sem aquela expectativa de criar mesmo, sendo tutor, porque a criança queria... não tem responsabilidade, ela só tem o desejo de querer. Então, cabe aos pais, e isso é ótimo ter um animal, é ótimo, para criar justamente responsabilidade, mas cabe aos pais assumirem também esse compromisso e participar ativamente dessa educação, porque é uma família, é uma educação multi ali. É uma ótima oportunidade. Porque hoje, mas os pais têm que estar funcionais. E, doutora, hoje as crianças, como elas já não querem praticar muito exercício, né? Você quis o cachorro, agora você vai descer o cachorro à noite ou de manhã. Cadê que ele desce? Cadê que ele vai chegar em casa e vai andar com o cachorro? E aí é o que a senhora falou, entendeu? Acaba ficando tudo nas costas da tutora e realmente não tem o cuidado necessário, né? Agora, o Brasil, né, é o terceiro país que mais tem animais pets no mundo. A gente chega com 150 milhões. Sim. E como a gente está falando aqui dos pets, na maioria, 53% dos animais, né, pets de estimação são cães na nossa população brasileira. A gente perde para os Estados Unidos e para a China, não é isso? É o reflexo. Esse é o reflexo do nível de ansiedade que o Brasil supera e depressão. Isso, verdade, exatamente. Né? Em contrapartida, vem aí os mercados pets que estão bombando. Faturando bilhões. Faturando, né? As veterinárias, né, doutoras? Quem dera ser As psicoterapeutas. Pena que os equinos são a menor parte, né? Porque depois dos cães vem os pássaros, né? Depois dos pássaros, os gatos, e depois vem os répteis, aí vem os equinos. Os equinos entram em um outro lugar aí. Em outro lugar, né? Eu falo que eles são meus coterapeutas, né? Sim, então, os pets estão diretamente com as pessoas, né? Eles são terapeutas diretos. Os equinos são indiretos. Mas aí, nesse caso, por exemplo, a gente está falando de animais de companhia, né? Mas o veterinário, ele abrange... todos os animais, então assim, é um leque. A gente tem aí os animais de produção. E o Brasil é um dos maiores, né? A nossa agropecuária é gigante. A senhora cuida de todos os animais? Cuido de animais de grande porte, de animais pequenos, bem legal. E eu gosto muito. Então, a veterinária, ela tem essa parte, né? De esse leque que vai para animais de produção. E o Brasil é riquíssimo. Nossa agropecuária, como eu falei, é gigante. Então, é o veterinário que cuida desse rebanho todo, né? Não só quando a gente fala rebanho, a gente pensa logo em bovinos, mas assim, a gente tem os bovinos, aí a gente tem os suínos, a gente tem ovinos, caprinos, né? Então, o veterinário, ele entra fazendo toda essa função. Então, não são só os animais de companhia, né? Os pets, né? Com potencial pet, que é aquele de companhia, mas os animais de produção também. Sim. Né? E a senhora poderia me dizer, assim, falar sobre... A senhora é ótima, né? Ele tá falando, eu tô aqui, eu não vou pedir para cortar. Não. A senhora poderia definir, assim, sobre o bem-estar animal, né? E por que ele é tão importante na rotina dos pets? Sim, então, a gente falou até sobre isso no início, né? Por exemplo, eu sou RT da Fazendinha Rio, né? Lá na Fazendinha Rio a gente tem animais domésticos, porém a maioria de produção porque são animais de fazenda, né? Então a gente tem bovinos, cavalos e assim, o bem-estar animal ele está em primeiro lugar como essência da fazendinha. Então, o que é isso? Primeiro, a gente busca todos os recintos, né? Eles são elaborados de uma maneira que eles realmente se sintam no próprio habitat. Então, a vaca, ela tá lá no curralzinho dela, o cavalo tem a cocheira dele, respeitando, né, a natureza de cada espécie. A gente tem o porquinho na pocilga, né? A pocilga fica com cimento na hora da exposição ao público, porém, a gente solta todos os animais quando não tem público.
público. Então, o bem-estar é você alimentá-lo, fornecer água, atender todas as necessidades fisiológicas e também as essenciais da natureza. Sim. Obviamente dando carinho e tudo. Mas a gente faz lá, por que eu entrei na questão da fazendinha? Porque a gente faz um manejo, um controle, né, um manejo preventivo sanitário. Então, o que é isso? A gente faz exames, né, periódicos, e a gente faz vermifugação, a gente faz vacina, e isso tudo é bem-estar animal. Né? Então, o bem-estar animal não é você levar o seu bichinho para casa, colocar uma gravata, um lacinho, uma roupinha. Né? O bem-estar animal é você oferecer uma ração de qualidade, né? Ou uma alimentação balanceada, se for alimentação natural, de qualidade, com controle de um nutrólogo, né? Porque a ração, ela tira do alimento o melhor de nutriente, então ele já recebe aquela dieta balanceada. Quando você vai dar uma alimentação natural, eu não sou contra, desde que ela seja balanceada e acompanhada por um nutricionista veterinário, porque senão vai ficar deficiente de alguma proteína. Eles não têm o mesmo organismo que o nosso, né? Então eles realmente têm necessidades diferentes. Então, você fazendo todo esse manejo, então a gente tem uma dieta adequada de todos os animais, e isso tudo é o bem-estar animal. E um dos maiores índices de bem-estar animal, principalmente nesses animais, né, de produção de fazenda, é a reprodução. Então, quando você vê um animal que não tem, que reproduz muito, né, e que não tem alguns tiques de animais de confinamento, então você vê que realmente ele é um animal que ele está se sentindo confortável naquele ambiente. Né? É um dos maiores sinais que a gente vê. E quais são os sinais, doutora? A senhora também, se quiser falar, doutora Renata Vetter. Né? Não, pode interagir. Também vamos interagir, né, doutora? Inclusive, eu ia até fazer uma partezinha falando dos sinais. Pode ficar à vontade. Né? Então, como eu trabalho com os cavalos, sendo meus coterapeutas, eles só conseguem trabalhar se eles estiverem com bom nível de qualidade de vida, né? Com bom nível de bem-estar, senão eles não trabalham. Né? Eu trabalho com eles soltos na natureza. Então, eles só se apresentam se eles estiverem bem e felizes, senão o trabalho não acontece. Sim, então essa pergunta vai ser para as senhoras, né? E como é que a gente sabe os sinais emocionais dos pets e como a gente age? Como a gente sabe os sinais emocionais dos pets, né? Assim, como fazer a leitura, né? De um animal que... Então, emocionalmente, né? Como ele vai se apresentar desconfortável. Às vezes, um animal que é muito dócil, ele vai ficar agressivo. Ou vice-versa, um animal que é muito agressivo, ele vai ficar mais acuado. A magreza, o score corporal, né? Então, tudo isso a gente consegue. Não reproduz, a não ser os castrados. Animal de produção, por exemplo, não reproduz. Então, tudo isso é sinal de que não está bem. Alguns tiques, né, aqueles movimentos, né, de animais de confinamento. Então, isso tudo que não é patognomônico, né? Não é porque ele está fazendo um movimento que ele não está bem. Aí você tem que... É um conjunto, não é um sinal único, entende? Então, esses são alguns dos sinais. E eu acho que é importante a gente colocar para o pessoal que está assistindo, né? Como que vocês aí que têm alguma espécie animal de pet, de convívio, enfim, como vocês identificarem os sinais. Então, existe a natureza do animal, né? Como que ele se alimenta, como que ele produz o alimento se ele for de produção, né? E a reprodução, que é natural. E como o comportamento dele é natural, tá? Então, como que você identifica? Quando foge alguma coisa do natural, do padrão, do normal. Então, se ele fica muito quieto, amuado, né? Ou se ele chora demais, porque também tem a característica natural do animal, né? Desde que ele nasce, né? A personalidade, né? O biotipo. Então, a pessoa tem que estar atenta. E o que eu gosto de falar para os tutores, apesar de eu não trabalhar diretamente na clínica, eu atendo também a família multiespécie nessa parte comportamental, porque os pets, eles são reflexo, né, de nós. Do nosso campo emocional, eles refletem, eles são espelhos emocionais nossos, né? Então, a gente tem que observar eles. Então, assim, é igual um filho, você tem que estar presente, você tem que ouvir, você tem que ver, você tem que estar para eles, pelo menos em algum momento, para observar isso.
E uma coisa importante, por exemplo, sinais de automutilação, animal que arranca pelo, ou animal que se automutila, ele está querendo dizer alguma coisa. Não necessariamente ele está sendo maltratado porque ele está se por exemplo, ave. A ave faz muito arrancamento de pena, mas nem sempre o arrancamento de pena ela é por conta de maus tratos. Às vezes pode ser um outro problema comportamental, e daí a importância do único profissional que tem competência para avaliar isso, que é o médico veterinário. Porque às vezes você tem um criador que ele acha que ele sabe muito da espécie. Não estou desmerecendo nenhum criador, acho super válido, sou super a favor, conheço vários. Acho importante para fazer preservação da espécie, porém é necessário você ter o profissional competente para avaliar, né? Até porque a ciência a veterinária não é uma ciência exata, né? Como matemática. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Você tem que avaliar o animal como um todo, né? E não, assim, não generalizando todos. Cada um vai apresentar um comportamento de acordo com a rotina que ele tem. Então, tudo isso tem que ser avaliado e só o veterinário, o médico veterinário, é o profissional competente para isso. Sim. Agora, aqui no Rio de Janeiro, doutora, o Rio de Janeiro é um estado muito quente, né? Hoje, por exemplo, né, quinta-feira, né, fez um sol danado aqui no Rio de Janeiro, o sol chegou a 40 e poucos graus hoje, né? E o que a senhora tem a dizer sobre os animais que vão passear naquele sol quente que a gente vê, a pessoa pegando cachorro ou gato, ou qualquer animal, né, na verdade, e andando ali com a patinha no chão quente? E a senhora também poderia dizer se cachorro usa protetor solar? Usa protetor solar. Então, vamos lá. Os animais, a maioria da espécie, eles têm a temperatura corporal mais elevada do que a nossa. Então, quando a gente sente calor, eles estão sentindo muito mais calor. Porque isso se dá em função da termorregulação, né? A gente transpira, é tipo um motor de carro quando aquece, né? Que você tem que colocar água. Como é que a gente faz essa termorregulação? A gente transpira através das glândulas sudoríparas, né? O cão, ele tem esse sistema termorregulador muito incompetente. Então, ele faz essa troca térmica mais arfando, né? Quando ele fica... Exato. Né? Ou um pouquinho pelas almofadinhas digitais, né? Pelas mãozinhas. Ele pode fazer também por ali. Mas ele não tem sudorese, ele não transpira. Então, quando ele superaquece, ele fica incompetente para voltar à temperatura, né, normal. E isso é muito prejudicial. Por isso, a gente pede muito alerta para que não passeie com os animais no período de sol a pino, né, no período mais crítico de calor, horário de almoço, para sempre ou início da manhã ou no final da tarde. E, realmente, esse calor... né, ele tem afetado muito os animais, né, principalmente os braquicefálicos, aqueles que têm o focinho achatado, que não respiram direito, né, já tem uma dificuldade, eles também têm essa questão de realmente não regular a temperatura do corpo e pode vir a óbito com isso, né? Mas, assim, até mesmo aves aquáticas, né? Por exemplo, algumas propriedades que têm lagos, com esse calor, você tem uma baixa no lago, e isso pode trazer problema para os peixes, para as aves aquáticas. Então, o calor, ele influencia, assim, todo esse ecossistema. Sim. Agora, eu acho que os equinos, né, doutora Renata, parece que eles são os animais mais fortes a respeito de calor, essas coisas que, né? Essa parte clínica mais com a É mais comigo. Mas a parte mais humana, né, sim. e emocional, comportamental, mais da psique mesmo. Sim. Agora, como a gente está falando no Rio de Janeiro, né, que muita gente está assistindo, que é um episódio muito importante sobre pets, a senhora poderia dar algum exemplo, assim, para quem quer ter um animal? Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Aqui muitos apartamentos, né? Aqui nessa área da Barra da Tijuca, onde a gente está gravando agora nesses estúdios aqui da Sphinx Produtora, que é um estúdio maravilhoso. Maravilhoso, né? Lindo, eu né? fiquei encantada. Alta tecnologia, gente. E a Anne ali, que está ali. Não, atrás, é a melhor diretora da vida. Anne Linhares. Maravilhosa. Maravilhosa, com certeza. A senhora poderia dar, assim, alguma sugestão que de repente a pessoa está assistindo e quer algum cão, quer adotar, né?
Bom, se você tem um gato, para esse clima do Rio de Janeiro, né? Porque tem uns cachorros com uns pelos muito grandes, aí eles têm necessidade de ficar no ar-condicionado, alguma coisa, de cuidar? Tem. Então, olha só que curioso, né? Você está falando de cães de pelo longo, mas, por exemplo, um cão de pelo longo como o Golden, ele vai suportar um pouquinho melhor, menos, né, pior o calor, do que um cão braquicefálico que tem um pelo curto, porém tem um focinho achatado. Olha que interessante. Caramba. Né? É justamente pela natureza dele, por ele ter o focinho mais achatado, o sistema termorregulador já comprometido e com a dificuldade respiratória. Então, por mais que ele tenha o pelo curto, ele vai suportar muito menos o calor do que um Golden, por exemplo. E um Golden gosta de mergulhar. Já não é o caso do Bulldog francês, por exemplo. Então, o Golden, se tiver uma piscina na propriedade, ele vai entrar na piscina ou no lago e ele vai se resfriar. O Bulldog francês, ele já não vai fazer isso. Então, você vê a importância, né, do profissional para poder orientar da melhor forma. Aí depende da sua rotina. Né? A gente não... tá no Rio de Janeiro, mas aí depende. Você mora em casa, tem piscina? Então... Acho que um Golden vai bem. A senhora tem alguma preferência, assim? Eu falei tanto do Golden, né? Então, tanto do Golden. É porque a gente gosta muito também do Bull Terrier. A gente acha lindo, é muito exótico, muito legal. Mas é bagunceiro demais. Né? Não, o Bull Terrier vai ser sensacional vocês adquirirem. Vocês vão viver no meu consultório. Aí, galera, quem quer ter Bull Terrier? Cheio de questão. Entregou, aí, Bull Terrier. Isso é uma coisa interessante. Sempre que a gente está querendo, né, que o tutor quer um animal, é importante estudar a raça e o seu estilo de vida, né? Então, um animal grande vai exigir, por exemplo, mais espaço. Um animal que me exige, se você trabalha muito, tá sempre fora, né? Você tem que repensar. É melhor ter uma serpente, né? Legalizada num criatório. Meu Deus. Né? Se você não para em casa e você quer ter um pet, assim, aí você pode ter uma serpente, logicamente, de um criatório, né, totalmente legalizado, e aí sem problema nenhum. Vamos voltar lá agora na diversão, né, na diversão dos pets. Qual é a diferença, assim? Né, a senhora falou no início da nossa conversa sobre os pet friendlies. Qual é a diferença do pet friendly para a entrada de animais? É um lugar que é permitido entrada de animais com os pet friendly. Então, o nome mesmo já diz, né? Quando você tem um lugar que é permitido que você entre com o seu animal, ele só está permitindo que você leve o seu animal, mas ele não oferece nada diretamente para o seu animal. Só é permitido que ele transite junto com você, que ele seja de fato sua companhia, mas ele não vai atender em nada a necessidade do seu animal, a não ser, logicamente, favorecer a sua companhia com o seu animal naquele lugar. Né? O ambiente pet friendly, ele oferece para você e para o seu animal. Então, ele também vai ter um espaço só para ele também vai ter o direito de se divertir, de ter prazer, de socializar, entendeu? Então, tem realmente essa diferença e as pessoas confundem bastante. Sim, sim. E a senhora pode me dizer... os espaços têm que ser também confortáveis para os tutores, né, doutor? Sim, e assim, todos esses espaços que são pet friendly, eles precisam ter regras. E essas regras precisam ser cumpridas para o bem-estar de ambos, tanto do tutor quanto do animal, quanto do pet. Né? Então, não é só simplesmente um lugar que vai atender, mas assim, tem que ser um cão que seja social, porque você imagina você receber um animal que não socializa, né? E aí você recebe e tem algum acidente com outro tutor ou com outro animal. Então, existem regras para que você possa levar o seu pet nesses ambientes pet friendly. Eu perguntei também porque a senhora também é responsável pelo parque, né? Pelo Parque do Totó. Parque Clube do Totó. E Fazendinha Rio, né? Fazendinha Rio. Então, eu fui lá visitar o parque lá do Totó. Do Totó. O Totó e tava lá o Marcos Totó, né? Um abraço pro Marcos Totó. Marcos. Beijo. Tava te esperando aqui. Um abraço pro Marcos. Eu vou falar para aquela câmera ali, mandar um beijo pro Marcos Totó. Beijo. Não compareceu, faltou. Faltou. Eu fui lá no Parque Totó e é muito legal. E é legal, Anne, até que eu falei pra Anne, que a gente chega lá, os cachorros, né, os cães todos soltos, todos brincando, ninguém briga com ninguém, é muito engraçado, é muito legal, né? E é confortável, como a senhora falou, né? Tanto
para as pessoas, né? Que a gente senta lá, é um parque grande, né? Fica até, vamos fazer até o merchandise aí, se você quiser falar, lá no Recreio de Bandeira, da Barra, entre Barra e Recreio ali, né? A senhora pode até falar onde é, que não tem problema nenhum. E realmente, essa fazendinha e o Parque Totó é bem legal. E isso aí seria o quê? É uma hospedagem de cães ou seria esse pet friendly? Isso. Então, no caso, o Parque Clube do Totó, que é muito legal, ele é humano-friendly, porque, na verdade, ele é um ambiente específico, né, para o cão. Lá também tem umas regras, né? Então, assim, os cães considerados ferozes pela lei, né, tipo Rottweiler, Pitbull, eles não podem frequentar o parque, porque justamente você foi lá, você percebeu, os animais que tem lá, eles socializam, né? Então, todos os animais interagem, você não vê o animal na coleira, né? Você vê todos os animais soltos. Sim, eles têm atividade, a gente tem um ambiente com areia, né, para desenvolvimento de parte locomotora, para trabalhar essa questão. A gente tem a piscina, que é o grande, né, que é o grande, a cereja do bolo do Parque Clube do Totó, legal. Onde pode fazer natação e brincar, e é bem legal. Então, assim, o Parque Clube do Totó, hoje, ele não é uma hospedagem, tá? Nunca foi, na verdade. Ele é uma creche, né? É um lugar onde você deixa o seu cão e ele fica lá de 9 às 17 horas, né? Geralmente de 10 às 16h30, mas de 9 às 17. E ele passa o dia socializando, brincando, interagindo enquanto você está trabalhando, né? E é bem interessante. Aí você fica tranquilo que o seu cão está lá se divertindo, ele chega em casa morto, só dorme. E isso eu indico muito, né? As creches, principalmente a do Parque Clube do Totó, para os animais que têm ansiedade ou raças que têm hiperatividade, que têm necessidade de gastar caloria ou de praticar um exercício, um esporte, né? O Totó, ele tem lá um agility, que é um esporte, então é bem bacana, é bem legal, eu super recomendo o Parque Clube. Aliás, eu não só recomendo, como eu sou apaixonada pelo lugar. É muito legal. Porque é incrível mesmo. É verdade. Agora, doutoras, a senhora também pode falar, doutora Renata, né? Essa humanização que as pessoas fazem também pode prejudicar os animais? Acho que a senhora já até chegou a falar isso, né? Falamos, quando tem um desequilíbrio, sim, prejudica e causa distúrbios, né? Como ansiedade, gera estresse, agressividade, comportamento destrutivo. Para o próprio pet, né? Para o pet, isso. Então, realmente, o excesso pode causar esse tipo de situação. Né? Ou então o animal já tem essa natureza de ansiedade, né? Principalmente em relação ao tutor, uma questão de ansiedade que a gente tem que é muito comum, é a ansiedade por separação, quando o tutor sai de casa, aí os vizinhos relatam, né, que o pet está latindo muito, com latido excessivo, vocalizando, arranhando porta, aí o tutor chega em casa, tem o sofá destruído, isso tudo é um animal que ele está mostrando que ele não está bem, que ele está desconfortável. E aí, quando vem para o consultório, a gente descarta, né, algumas possibilidades de ser algum distúrbio metabólico, né, uma disfunção hormonal. Depois que a gente faz todo o check-up e a gente descarta essas possibilidades, a gente vai realmente para o comportamento. Não, é comportamental. Não tem nenhum desequilíbrio no organismo dele para estar causando isso, então vamos tratar o comportamento. E realmente, os animais que frequentam creche, eles têm uma qualidade de vida muito melhor. E eles dificilmente desenvolve esse tipo de transtorno. E como garantir, por exemplo, como a gente pode garantir um equilíbrio saudável entre os tutores e seus animais? Aí você tem que ter um veterinário de estimação. Quem adquire um pet tem que adquirir também um veterinário. Isso foi uma cliente minha que falou, eu cuido do cachorrinho dela, e ela fala assim, o meu cachorro é o meu filho, mas a veterinária é de estimação. Então, assim, você tem que ter um veterinário de estimação, né? Brincadeiras à parte, mas assim, é igual quando você tem um filho, você não tem um pediatra, né? A mulher, para cuidar da sua saúde, não tem um ginecologista. Então, toda pessoa que adquire um pet, seja cão, gato, ave, serpente,
porquinho da Índia, o que quer que seja, você precisa ter um veterinário acompanhando. Sim. O veterinário vai te orientar o melhor manejo com aquele animal para atender às suas necessidades sem atropelar as necessidades da espécie. Sim. Né? Então, o animal ele vai fazer parte, o veterinário vai fazer parte da sua vida junto com o seu pet. Sim. Entendeu? E no caso dos equinos, hein, doutora Renata? Então, os equinos, eles não são animais de companhia. Sim. Né? Então, a gente, né, usa muito os aras para esporte, né, no caso. Tem que respeitar a natureza, como a Patrícia colocou muito bem, respeitar a natureza do animal e observar o que foge ali do padrão natural e consultar um veterinário. Inclusive, para adquirir qualquer espécie animal, consultar sempre o veterinário, para saber qual é o objetivo, por que você está querendo esse animal, qual vai ser a melhor raça, né, a melhor espécie para atender a sua necessidade. E sempre de olho, qual é a necessidade que o animal está indo suprir. É emocional? Né? Qual é o tipo de necessidade, para não haver justamente esse desequilíbrio nessa relação, porque o problema é sempre esse, né? Que é a minha área de especialidade, é relacionamento. Então as pessoas não sabem se relacionar, elas cometem excessos. Então é um equilíbrio. E se ela faz isso com o animal, ela faz isso em todas as relações dela. Ela está em desequilíbrio. Então é importante, sim, muito buscar sempre uma orientação veterinária. E o veterinário pode, sim, indicar uma terapia para a pessoa, fazer em paralelo. Eu faço muito isso. É, muito bom, às vezes, importante. Eu atendo o animal e encaminho, né? Você sabe que a gente tem terapeuta comportamental veterinária, né? E aí eu encaminho, às vezes, um animal quando foge muito, né? Porque a minha parte é parte clínica mesmo, né? A parte comportamental é mais o adestramento, comando básico. Mas tem a parte comportamental que precisa ser tratada com terapeuta comportamental, né? Então eu encaminho para o especialista e o tutor eu encaminho para fazer uma terapia também. Às vezes acontece de fazer isso. Eu tô com um caso de uma paciente que eu atendi essa semana. Não era um problema comportamental, era um problema fisiológico, né? Uma gestação... Puxa só um pouquinho. Uma gestação psicológica. E aí a cachorrinha veio logo, né? Porque é interessantíssimo. Eu faço terapia online, faço atendimento online, psicoterapia, e a cachorrinha veio participar do atendimento, veio dar um oi. E ela começou a comentar comigo da questão da cachorrinha, né? Ela nem sabia que eu era veterinária, né? Eu atendia como psicoterapeuta mesmo. E aí ela falando das questões dela com a filha, que ela estava com uma dificuldade de aceitar, posso falar aqui porque eu não vou entrar em detalhes nem nome da pessoa, claro, com a homossexualidade da filha. Então ela chorou falando que estava difícil porque parecia um luto, é um sonho que não vai acontecer. E aí eu conectei as duas coisas, a gestação psicológica, né? Sim. É uma gestação que não é real, né? É um sonho ali que não é real, e o dela também, é a morte de um sonho. Né? Então, muitas vezes o animal vai apresentar uma síndrome, né? Pode ser um comportamento, pode ser uma doença, um problema, que vai refletir o que você está passando. E aí, vamos ver, né? O processo continua. Mas o animal sempre vai trazer uma mensagem do que está acontecendo com ele, conectado ao tutor. Então, eu achei muito interessante, eu lembrei disso agora, né? A gestação psicológica da cachorrinha, né? Trazendo uma mensagem de por que ela não aceita a maternidade, uma questão de maternidade. Você vê como é incrível isso. Incrível, né? Agora, os animais, eles estão a serviço da vida. Sim, agora a gente tem que fazer, né, Anne? O podcast também, claro que as doutoras estão já convidadas, né? Mas para falar também mais sobre realmente os equinos, sobre essa terapia com os equinos, né? Sobre esse trabalho também seu, doutora Renata, que doutora Renata Veta é chique, né? É descendência alemã. Para quem... porque assim, é mais comum, né? Quase todo mundo tem pet, então a gente busca ele para suprir as nossas emoções e, como a gente falou, a ansiedade, a depressão está super em alta. Vamos falar ainda sobre o que acontece? Na verdade, isso é até provado cientificamente, né? O nosso organismo, assim como o organismo dos animais, ele é formado em sua maioria por moléculas de água. E essas moléculas, elas tendem a se
transformar, né, e mudar a sua forma de acordo com a energia que recebe e que emana. Então, daí que vem essa captação energética, né, dos animais em relação a gente e vice-versa. Então, trazendo tanto benefícios como malefícios, dependendo do grau, né, de equilíbrio ou desequilíbrio. Sim. Entendeu? Animais pets não pode comprar. Agora, e os equinos, pode comprar? Como assim? Não entendi. Não pode comprar cachorro e gato, não é isso? Pode. Por que não Pode? Pode. Ah, não é só adotar, não? Pode comprar? Pode. Sim. Vocês... Os a maioria... canis, né? Os canis. A gente Pode. tem criatórios Tá. maravilhosos de excelência que preservam as características das espécies, são maravilhosos e ali você adquire o animal que você deseja. Tem um lugar específico só para comprar animais pet? Por exemplo, eu quero comprar um... Tem os canis. Nos canis, né? Essas Isso. lojas assim, tipo, que tem dentro de shopping, esses negócios, Também. não pode vender. Não, pode também vender. pode, também pode, mas você tem os legislação, né? isso, e eles vendem animais que são de origem de canis, que Sim, são sim. credenciados, Ah, né? tá. Tem uma instituição que fiscaliza, né? Tem Sim. os órgãos competentes fiscalizadores para você ter uma criação realmente saudável, né, daquele animal. E tem os barrigueiros também, né? Sim. Mas a gente está falando de criadores mesmo e são maravilhosos. É porque muitas pessoas compram de cachorro ali, pets ali pela internet, né? E quando vê o cachorro, realmente não tem aquele pedigree, tudinho, a pessoa compra e quando tem que vê é saber enganado, a né? origem. Você não sabe a origem, você não sabe o pai e a mãe, não tem a genética ali. E os né? cavalos são a mesma coisa, né? A gente pode pegar um cavalo que vem de um abrigo, né, de uma ONG, ou Sim. realmente comprar um de raça, de linhagem, com Sim. pedigree, com toda a história. Mas o cavalo, ele também pode ser pet, tá? Tem gente que tem cavalo como animal pet mesmo, né? A Mari tem, assim, tem gente que tem. Então, é normal também você ter um cavalo. O cavalo, ele é diferente de uma vaca, né? Ele não é um animal de produção, tipo de carne, leite, né? Couro, né? Como são os ovinos, os caprinos, os bovinos. Mas ele é um animal de serviço, né? E de esporte e lazer. Então, tem gente que tem para fim de esporte ou para fim de lazer, para você simplesmente fazer uma cavalgada porque você gosta, Sim, sim. né? Ou para você praticar o esporte como hipismo, né? Eu amo cavalo, eu já fui da cavalaria já, quando eu servi o Muito exército, legal. da cavalaria de guarda. Ah, muito bacana. Eu já fui, já montei muito no cavalo ali, já É muito legal. no exército, né? Depois não mais. E a senhora pode me dizer quais são as tendências do bem-estar animal? Os espaços para pets têm algumas tendências aí que são mais alinhadas aos pet friendlies? Tem algumas tendências? Tem. A gente vindo falou por aí? isso. A gente falou dos shoppings, né? Hoje que tem essa tendência e está realmente suprindo as necessidades, né? De hoje, como o cão pertencente à família. A gente tem hotéis, né? Onde você vai, hotéis fazenda, e você pode levar o seu cão, ou o hotel fazenda ou não. Você tem restaurantes hoje em dia. Sim. E olha que legal, você tem consultórios veterinários cat friendly. Ou seja, ele promove, é um consultório veterinário. Você vai receber cão, gato, qualquer um. Mas tem os cat friendly, que como o DivertiPet, por exemplo, que tem um consultório, que ele tem uns nichos para gatos. Então, o gato, ele chega ali, você pode deixar ele à vontade para ele explorar o ambiente. Isso faz com que ele fique mais tranquilo, para que a gente consiga fazer uma avaliação clínica dele com parâmetros mais fidedignos, porque ele não vai estar num ambiente que está assustador para ele. Ele vai estar num ambiente que ele vai encontrar coisas e materiais que ele vai se sentir mais confortável, entendeu? E isso é muito bacana. Então, a gente tem essa questão também, não só, né, de você ter lugares como restaurante e hotéis, mas também consultórios veterinários próprios para determinadas espécies, entendeu? É bem legal. Sim, eu vou deixar aqui, né, Anne, um abraço, né? Acho que vamos falar para aquela câmera ali, né? Mandar um abraço pro João Jepp, né? Jeep ou Jepp, Anne? Jepp. Gap. É difícil, né, cara? O cara... E o Marcos Boba, né, que é um grande criador também de equinos, né, tem os cavalos também, e Muito eles legal. deram aí sim essa ideia para a gente também fazer Muito bom. um podcast, né,
a respeito dos equinos, né? Excelente. E estamos chegando ao final, né? Que pena, foi tão legal. Maravilhoso. Muito né? bom falar dos animais. Muito bom, muito tem bom. muita coisa ainda pra gente falar, né? Então, se a gente falar tudo agora de uma vez, num podcast só, aí não vai ter os próximos capítulos, né? Tem então, muita assim, Eu acho que é vão ter episódios. deixar bem fixado que os animais são poderosos terapeutas da nossa alma. Sim. E eu quero agradecer as senhoras, né? Então, como eu já falei, né, Anne? Senhoritas. Esse episódio vai estar na plataforma do Spotify. E eu queria que as senhoras, né, são... Não, eu já desisti. Com doutoras com a sabedoria imensa, eu acho que agregou muito aqui para o pessoal que assistiu. E eu quero que a senhora faça as suas considerações finais. Depois que a senhora fizer as considerações finais, a gente já vai para o seu merchan, que é onde acha a senhora, o consultório e tal. Então, vou deixar para a senhora e depois para a doutora Renata, tá bom? Luiz, eu quero te agradecer imensamente essa oportunidade. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então falar do meu trabalho é muito fácil, muito gostoso, né? Na verdade, diz que quando você ama o que você faz, você não tem um trabalho, né? Então, olha, por isso eu trabalho direto de domingo a domingo, porque eu sou completamente apaixonada pela veterinária, né? E muito obrigada, né, a você, a Anne, por esse espaço maravilhoso e pela essa oportunidade. E você que tem um bichinho, a mensagem final que eu quero que você guarde é o seguinte: você não tem só um pet. Lembra que você precisa ter um veterinário de estimação também quando você adquirir o seu pet, né? E eu estou à disposição, tá? Eu tenho um consultório no Parque Clube do Totó, tenho um consultório, a gente está finalizando agora, Leila, dona da Fazendinha, está finalizando um consultório dentro da Fazendinha Rio também, então tem no consultório Parque do Totó, na Fazendinha Rio, no Diverte Pet, que também é uma clínica veterinária cat friendly, como eu falei, super legal. Eu estou à disposição de vocês e foi um prazer. E bem-estar animal tem que estar acima de tudo, tá? Só tem Instagram? Alguma... Tenho. Eu esqueci. Então, eu tenho um @patilins_oficial, que é um pouco mais... Eu misturo um pouco, e tenho um @doutora.patricialins nas redes sociais. Tá ok. Obrigada. Agora a senhora Renata. Então, quero agradecer ao senhor, né? Ao senhor. Ô, senhor. Ao Obrigado por estar estúdio. descontando, tá? Ao estúdio, essa oportunidade da gente estar trazendo esse conhecimento todo, né? Essa consciência, a importância dos animais na nossa vida. A mensagem que eu passo os animais, eles estão a serviço da vida, da saúde, da nossa saúde, da saúde das nossas relações, mas para que a gente tenha consciência e respeito à sua natureza, à sua natureza própria, ao adquirir um animal. E que eles servem também como espelhos emocionais. Então, eu convido para uma terapia sistêmica, né, com cavalos, né? Então, independente de qual animal que você tem, ele já é um terapeuta da sua família multiespécie. Mas se quiser aprofundar um pouquinho mais na sua questão, venha estar em contato com o cavalo. E como achar a senhora, né? Como... Então, meu Instagram, eu atendo na Fazendinha também com os cavalos, com a manada de cavalos. E meu Instagram, Renata Vetter, com 2 T's, .oficial. Que bom. Isso aí. Então, pessoal, estamos terminando o nosso podcast Tô no Pod com essas 2 maravilhosas médicas veterinárias. Foi um conteúdo lindíssimo. Elas estão convidadas para o nosso próximo podcast. Oba! Dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para os nossos próximos episódios. Esse episódio novamente vai estar lá no Spotify para vocês escutarem. Até a próxima e fiquem com Deus. Obrigado. Até, beijo.